Então tá, pessoal, eu vou começar a aula. Assim, eu tenho essa aula gravada como aula assíncrona, tá? Mas caso alguém tenha dúvida ou tenha mais facilidade com aula assíncrona, ou seja, eu explicando, tá? Eu vou quase que repetir algumas coisas aqui, não tem segredo, tá? Talvez a aula assíncrona esteja bem mais explicada em algumas partes, ou aqui eu vou explicar mais algumas partes, aí se não entendeu na aula síncrona você vê, ou o contrário, tá? O desafio aqui é a gente começar a trabalhar com Soft Starter, tá? O que seria o Soft Starter, tá? Basicamente é um gradador trifásico, tá? Você tem a... Deixa eu dar um aqui. O molde aqui, as pessoas que chegaram, vamos continuar aqui. Você tem as 3 chaves. Vou colocar em forma de triac, tá? Deixa eu... E aí você tem aqui a fonte trifásica. A diferença aqui é que no Soft Starter a carga é um motor de indução trifásico, tá? O desafio aqui é exatamente isso. Você for falar de motor de indução trifásico, sendo que vocês não viram isso, vocês vão ver na aula com o Torinho ano que vem. Vocês vão trabalhar com isso. Tá? Talvez vocês tenham visto alguma coisa em algum outro lugar, tá? Mas basicamente a gente vai falar em questões de torque aqui, tá? Torque, o que é o torque? É a força rotacional, tá, em volta do eixo, tá? É o torque, ou conjugado. Torque ou conjugado, tá? É outro nome, tá? Basicamente assim, o que seria torque? Força vezes deslocamento. Você tem aqui um parafuso aqui, tá? Aí você tem uma chave prendendo esse parafuso aqui. E aí você pega essa chave e aplica uma força aqui. Você tem uma distância. Essa força vezes essa distância vai dar o força de giro ou torque, tá? Então, torque é medido em Newton metro, tá? Conjugado. Então, a ideia aqui, tá? É que você alimenta o motor e ele ele vai desenvolver um torque, tá? Só que é o seguinte, tá? O torque, o motor ele tem uma inércia. O que é inércia? É uma resistência, certo? Aí ele põe ele em funcionamento. Então é que nem um carrinho de supermercado. O carrinho de supermercado que está cheio de compras, na hora que você começa a empurrar ele, você tem que colocar muita força para colocar ele em movimento. Mas depois que ele está em movimento, você não precisa de tanta força. O motor é a mesma coisa. Ele está parado. Para você colocar ele em movimento, você precisa de força, tá? Ou de torque. E o torque ele é proporcional à corrente do motor, certo? Então, na partida de motores, a corrente é mais alta. Tá? Ela chega a ser 7 vezes mais alta que a corrente nominal. Tá? Então aqui você tem o que? As curvas típicas de conjugado de velocidade, que a gente vai trabalhar com elas, e corrente e velocidade. Então, ó, esse N, quando você encontra N, é velocidade em RPM, tá? E aqui está em porcentagem da velocidade síncrona. Então, porcentagem não tem unidade. Ou é Hertz ou é RPM, tanto fazer porcentagem, tá? É 100% da frequência síncrona, tá? Então, ó, o que nós podemos ver aqui? Tá? Primeiro, vamos começar pela curva de torque.
você tem três tipos de categorias de motor, tá? O motor tipo N, que é o normal, o tipo H e o tipo D. Tá? A gente trabalha muito mais com N, tá? O D é mais para cargas tipo elevador. Você toda hora tem que partir e parar, tá? Então você tem um torque maior na partida, sempre, naturalmente. Tá? Ele desenvolve o torque maior na partida. Tá? Esse gráfico aqui é de corrente pela velocidade. Tá? Aqui é torque conjugado, torque e velocidade. Velocidade. Aqui é corrente, velocidade. Tá? Com N aqui, tá? Então, ó, isso aqui, ó, é a curva. O que quer dizer? Na hora que você inicia a velocidade, tá? Você liga ele tem esse torque. Aí ele vai dar um pico de torque e depois ele diminui, tá? Aqui, ó, você fala, mas o torque vai para zero. Não. A velocidade síncrona é diferente da velocidade nominal. O motor nunca vai chegar na velocidade síncrona. Se você vê uma plaquinha no motor, você vai ver que a velocidade síncrona, por exemplo, é 1800 RPM. A velocidade nominal é 1710 RPM. Está um pouco antes. Tá? Então, por exemplo, aqui o torque nominal, no caso aqui, peraí. O torque nominal dele aqui, ó, vai ser isso, ó, 100%. Torque nominal. Tá? Na verdade, esse torque é vazio, nem nominal acho que é vazio. Então, é isso. E a corrente, você pode ver a corrente aqui, ó, na partida a corrente é alta, ela vai diminuindo, tá? Torque, ó, a corrente nominal está aqui e a corrente a vazio está aqui, ó. Tá? Então você liga o motor, na hora que a velocidade vai chegar num ponto, aí ele vai parar ou aqui ou aqui. Tá? Qual que é o intuito? O soft starter é para tirar ele dessa condição de corrente alta na partida. Tá? Para isso a gente vai dar uma estudadinha de novo na questão do motor, para ver mais algumas coisas a respeito desse motor. Tá? Como é que ele funciona, certo? E depois a gente vai vai acabar chegando no soft starter, tá? O funcionamento em si do circuito a gente já viu, tá? Porque é basicamente um gradador trifásico com carga RL. Isso aqui é uma carga RL, tá? Isso aqui é uma carga RL dinâmica, que tem algumas características dinâmicas, mas é uma carga RL, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona, tá? Não sei se vocês lembram de física, tá? Mas no movimento linear você tem uma força aqui e outra força aqui. Força motora, força resistente. Tá? E aqui você tem uma massa. Você aprendeu que a somatória das forças é igual a zero. Então você tem que força do motor menos a força resistência. Ah, mas tem somatória, mas é que está em sentido contrário. Tá? É igual a massa vezes a aceleração. Então, para que haja aceleração, você tem que ter diferença de força. Certo? Uma das forças ela tem que ser maior que a outra, certo? A massa sempre vai existir, tá? Então, a aceleração vai ser a variação da força pela massa, tá? Então, para ver o movimento, para ver a aceleração do movimento, tá? Porque você pode ter um movimento retilíneo uniforme, seria um movimento com aceleração zero, mas velocidade constante, tá?
Para ver a aceleração, você tem que ter variações de força. Tá? No caso do torque é a mesma coisa. Você vai ter o torque. Vou colocar um eixo aqui. Você vai ter um torque resistente aqui e um torque, um motor aqui. Tá? Torque motor menos torque resistente vai ser vai ter momento de inércia, aceleração angular, tá? Eu vou colocar, você pode colocar esse aqui também. Esse aqui também é da aceleração angular. Tá? Ou seja, para ver aceleração angular tem que haver diferença de torque. Então, para explicar melhor, tá? O que você vê nesse aqui, ó, em vermelho, é o conjugado motor. É aquela curva que o fabricante nos dá de como o comportamento do motor com base na velocidade. Tá? Ela por si só não te dá a velocidade. Você precisa do curva do conjugado. O conjugado ele pode ter característica linear, é constante. Esse aqui é constante. Esse aqui é linear, quadrático e exponencial decrescente. Tá? Cada tipo de carga vai ter uma curva. Então, por exemplo, essa quadrática ela é característica de elementos que rotacionam. Bomba, tá? Você coloca uma bomba de compressão, ventilador, tem a ver com resistência do ar, resistência de algum líquido, alguma coisa aqui. Resistência mais fluídica. Então, você tem uma curva, você traça uma curva, né, de conjugado resistente. Vai depender do tipo do seu conjugado. Certo? E aí a gente aprendeu que a aceleração é proporcional à variação do conjugado. O I é meio que constante. Tá? É característica do... O I é o momento de inércia. Tá? Então, a aceleração angular vai depender dessa variação. Então, enquanto eles não forem iguais, enquanto o Tm for diferente do Tr, vai indicar a aceleração. Então, a gente chama isso de conjugado acelerante. Então, enquanto houver essa diferença, o motor está acelerando. Mas vai chegar um ponto em que eles vão ser iguais. Nesse ponto que eles vão ser iguais, para de acelerar. E aí você tem uma velocidade constante. Tá? O que eu quero dizer é que dependendo da carga, o seu motor vai parar em uma velocidade. Então, se você tiver uma carga, vamos supor assim, ó, você vai parar aqui, essa velocidade vai ser essa. Tá? Então, basicamente isso, essa é a ideia. Tá? Só para vocês terem noção, mais para frente eu vou falar da questão do conjugado de velocidade, mas a ideia é essa. Tá? Então, você tem a curva de conjugado, você tem a curva do conjugado resistente, que pode ser qualquer uma dessas. E aonde você cruzar, por exemplo, se você pegar um conjugado constante, um constante mais ou menos aqui, mas aqui vai ser a sua velocidade. Tá? Então, dependendo do seu conjugado ou do que você acopla no motor, tá? Porque o motor está aqui, ó. O motor esse tem com os 3 fios dele aqui, ele está aqui. Você acopla nele, sei lá, um ventilador, certo? Então o ventilador é uma carga mais quadrática, e aí ele vai ter uma curva. O ventilador vai ter uma curva, a pá vai ter uma curva, certo? Foi testado. E aí você coloca um sobre o outro, você vai ter a velocidade que vai parar, tá?
o motor, ou seja, que o motor vai conseguir rodar, tá? Então essa é a ideia. Essas curvas vão depender dessa parte aqui que vai colocar o motor. O motor ele tem a curva em vermelho, tá? Até aí, deu para entender mais ou menos? Beleza. Então vamos lá. O método de partida, tá? Aqui eu vou entrar um pouco na área do Toninho, vocês vão aprender depois, mas eu vou só dar uma palhinha aqui, tá? Por quê? Porque o Soft Starter ele é um método de partida, tá? Por si só ele é um método de partida de motor, tá? Só que existem outros. O mais simples é a partida direta do motor, tá? A partida direta do motor é aquela que você tem a corrente máxima, tá? Como é que funciona? Tá? Geralmente a gente está trabalhando assim, com comandos elétricos. Então, o primeiro contato com comandos elétricos aqui é com vocês aqui agora. Bom, isso aqui é muito utilizado em indústria, tá? São painéis, tá? De comandos elétricos que você tem, os armários que você coloca todos esses comandos, tá? Geralmente, principalmente, né, a parte do comando em si, que é essa daqui, certo? E aqui você tem seus diagramas, né? O diagrama de potência e o diagrama de comando. Esse aqui fica na planta, tá? Esse aqui fica lá, em loco, na indústria, perto da aplicação. Esse aqui fica num armário separado, certo? Onde o operador tem acesso, tá? Esse tipo de partida, pessoal, ele é muito utilizado também em fazenda, tá? Você tem uma bomba centrífuga lá para poço artesiano, você tem um quadro lá, um mini quadro que tem uma partida direta. Ideia básica, tá? Isso aqui, fusível, tá? E aqui você tem um contator térmico, contator elétrico térmico. Esse eletérmico é um equipamento de segurança. Aqui você tem uma botoeira, normalmente fechada. Depois você tem uma botoeira, normalmente aberta. Aqui você tem um contato, normalmente aberto. Aqui você tem uma bobina. E aqui você tem uma lâmpada, tá? Um indicador. Como é que funciona, tá? Bom, primeiro, agora eu vou dar uma olhada aqui no que é. Esses aqui são fusíveis também. Então, aqui você tem contator. O contator é como se fosse um eletrofásico, tá? Na verdade, aqui está desenhado mal. São três chaves aqui, certo? Isso aqui é desenho fechado, tá? Isso aqui está ligado intimamente a K1, tá? Esse é o contador auxiliar, tá? Todo contador que está aqui, ó, é auxiliar, tá? Aqui não, aqui é o contador, tá? Quando vocês forem fazer a aula do Toninho, vocês vão ver a questão do contador, tá? Não sei se é o Toninho, acho que é o Krause com vocês, é o Krause, desculpa, é o Krause, São Luís com o Krause. Aí aqui, ó, esse daqui é um relé térmico, tá? O que o relé térmico faz, tá? Ele que é um equipamento,
certo? De segurança. Se a corrente aqui, tá, for grande, em determinado nível, ele atua aqui. É como se fosse um disjuntor, tá? Só que sem a chave, você não tem acesso à chave para ligar e desligar, tá? Ele simplesmente ele tem a função de proteger o motor. Se estiver aquecendo e os enrolamentos, tá? Enrolamentos não, os fios, né? Se estiver aquecendo muitos fios, certo? Aí ele dispara, tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender como é que funciona, tá? O objetivo aqui é ligar o motor. Para ligar o motor, essa bobina aqui, ó, bobina, o contator todo é isso aqui, né? Tudo, tá? A bobina tem que ser acionada. Qual que é a bobina? É essa daqui, tá? Então, como se fosse um relé. Eu liguei a bobina, ele fecha os contatores, tá? Só que para isso eu tenho que pegar a linha neutro, tem que fechar o circuito aqui. O circuito não está fechado, por quê? Eu vim aqui, beleza, não acionei, então isso aqui está normalmente fechado, botoeira normalmente fechada, chegou aqui, tanto de um lado quanto do outro, tá aberto, não está ligado. Aí que tá, essas botoeiras, elas são de pressionar, mas elas não ficam ligadas. Certo? Você pressiona e volta, tá? Então esse circuito aqui se chama circuito de selo. O que acontece? Na hora que eu aperto isso aqui, eu fecho. Na hora que eu fecho, eu vou ligar a bobina. Beleza, liguei a bobina, fechei o contato. Ou seja, liguei o motor. Só que eu não posso ficar com o dedo aqui, porque essas botoeiras elas não são, elas só demoram. Você apertou uma vez e sai. Mas ele tem um contator auxiliar, que não é o principal, tá? Esses são contatores principais. O contator auxiliar é o seguinte, ele também fecha junto com a bobina. Então ele vai fechar aqui. Na hora que ele fechar aqui, ele vai ligar a lâmpada e vai se oferecer um outro caminho para a corrente. De forma que, se eu soltar a botoeira, ele mantém ligado, certo? E aí você tem o sistema ligado. Você apertou uma vez a botoeira, ligou. Ah, mas como é que eu faço para desligar? Bom, tem duas maneiras. Uma, se você quiser, certo? É apertar a botoeira, tá? Normalmente fechada. O que vai acontecer? Vou abrir aqui e o sistema vai colapsar, ou seja, ele vai simplesmente desligar tudo. Aí na hora que eu soltar, vai estar tudo desligado. Aí vai abrir, né, obviamente aqui. Vai abrir, tá? Beleza. Outra possibilidade é o sensor, que é o sensor não, o relé térmico atuar. Então se tivesse tudo ligado, tá? Vou desenhar o caminho ligado normalmente. Tá ligado. Se atuar, esse aqui atuar, como é normalmente fechado, ele vai abrir. Na hora que ele abrir, acabou a festa. Acabou tudo. Aí ele vai abrir o circuito. Certo? Esses diagramas, pessoal, eles são importantes porque eles vão desembocar na questão do diagrama Ladder, que é uma linguagem para CLP. Eles pegaram essa lógica de contatos, certo? Lógica de relé, e colocaram em lateral. Em vez de ser assim, eles colocaram
é horizontal ao invés de ser vertical. Mas é a lógica de relé, tá? De comutator. Então é mais ou menos assim que funciona. E aí você tem a partida direta, tá? Vocês vão ver bem isso com Krause, mas a ideia básica é essa, tá? Bom, esqueci de não se preocupar muito não, mas eu só estou dando uma explicada. Inclusive, a chave estrela triângulo, eu não vou entrar em detalhes. Eu só sei que isso aqui eu só sei não, só vou informar que isso aqui é o diagrama de comando. Vou deixar para o Krause explicar. Isso aqui é o diagrama de potência. Basicamente, você vai passar do estado estrela para delta. Certo? Aí o fechamento aqui, delta, vai ser de outra maneira. Tá? Vamos colocar em termos de bobina. Em termos de bobina é assim. Estrela é isso. Delta é esse aqui, ó. Lembrando que as bobinas são no motor. Tudo isso aqui é o motor, tá? Esse aqui é o motor, tá? Então, essas três bobinas do motor. E aí você vai fazer. Então, esse circuito aqui, ele passa de estrela, certo? Certo? Então, se você ligar esse e esse, você está ligando outro lado da bobina, né? Que tem as bobinas aqui, as três. O outro lado da bobina em curto. Então, é estrela, tá? Carga estrela. Tá? E você tem carga em delta quando você liga aqui, que aí você faz essa ligação, tá? Então você vai fazer tá? Qual que é a jogada aqui, tá? A tensão de fase, de linha, é a mesma, tá? Então a tensão de linha aqui, por exemplo, 220 RMS. Aqui também vai ser 220 RMS. Só que aqui vai ser 127 volts na bobina. Aqui vai ser 220. Então, como a partir do conjugado depende da corrente, quanto maior a corrente da bobina, quanto maior a tensão na bobina, maior a corrente na bobina. Certo? Então, maior o torque. Então, a ideia aqui é você partir em estrela, que você tem uma tensão menor, certo? Da bobina. E aí, depois do motor se desenvolver, você muda para delta. Ah, mas ele vai partir uma conjugado menor. Mas sem conjugado menor, corrente menor, tá? O que vai acontecer no curva de conjugado? O conjugado que era assim, ó, vai virar isso. Aí num ponto você liga, certo? E aí ele passa a ser outro conjugado, tá? Qual que é a ideia aqui? A partida vai ser 1/3, tá? Menor, ou seja, o conjugado vai ser 1/3 menor que o conjugado de partida original, tá? Então vamos supor que você tem uma corrente nominal, corrente nominal de 3 amperes. A corrente de partida é mais ou menos 7 vezes a corrente nominal, que é 21 amperes. Então na partida você dá 21 amperes. Se você usar esse método de partida, que é o estrela triângulo, a corrente de partida vai ser 3 vezes 1/3 menor, ou seja,
21 por 3, que é igual a 7 amperes. Ou seja, você diminuiu bastante a quantidade de partida. Certo? Então ele parte em estrela e depois muda para triângulo. Só que é o seguinte, deve-se garantir que o motor consiga partir com a tensão em estrela. Porque o conjugado é um terço menor. Então a sua carga, tá? Ela tem que ser inicialmente, tá? Menor que o conjugado. Se você tiver uma carga assim, ele não vai partir. Porque o conjugado do motor está aqui e o conjugado resistente está aqui. Tá? Ele não conseguiu partir. Então tem que ser outro tipo de conjugado. Por exemplo, cargas com exponencial decrescente, tem que tomar muito cuidado. Tá? Que pode ser que esse método de partida não auxilie. Tá? Então é mais ou menos essa ideia. Tá? E o motor ele tem que trabalhar com dupla tensão. Quer dizer o quê? Ele tem que ter as bobinas acessíveis. Tá? Fornecer o motor ele vai ter que ter essas bobinas aqui, ó, acessíveis. Senão não dá para partir estrela e triângulo, tá? Mas quando que liga? Você tem um relé aqui especial, só para conceituar, um relézinho especial aqui, que é um contador de tempo, tá? Um timer. Então é o seguinte, na hora que ele é acionado, ele conta um tempo e depois ele liga. Então é um contador com delay ajustável. Então é basicamente essa a ideia. Você liga esse contador e liga a K3, a primeira chave. Depois de um tempo ele vai mudar, vai desligar a K3 e vai ligar a K2. Tá? Então é essa a ideia. Bom, o chave compensador é bem parecido, tá? A única diferença é que você tem várias opções, porque a chave compensador ele usa um autotrafo, tá? Então você tem aqui o diagrama de comando, o diagrama de potência, certo? E aí primeiro você liga, aqui você liga esse aqui, ó. Você liga algum deles, certo? Aliás, você vai ligar um deles aqui, tá? Porque esse aqui ele tá ligando direto. Ele liga aqui, ó. Porque aí dependendo de onde está ligado aqui, ó, certo? Do 50% e tal. Então, por exemplo, aqui a tomada, não sei se está dando para ver, certo? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Ó, 180, 65, tá? 180, 65. É um alto trafo que você tem as saídas. Você pode ter, por exemplo, 30 aqui, pode ter alguma coisa, tá? E aí o que acontece? Você escolhe qual que é a potência, qual que é a tensão de partida. Se você diminuir a tensão, você diminui a potência, tá? Então, dependendo da onde que você liga, você parte ele com a tensão menor, depois você tira, liga esses dois e liga esse aqui, que aí você alterna entre a tensão ao alto trafo, porque você coloca, por exemplo, 80% da tensão ou 65% da tensão e depois você liga a tensão maior, tá? Nesse caso aqui ele tem só uma chave, você poderia ter mais. Você poderia ligar 65, depois 80, depois 100, tá? Então tem essa não se usa tanto porque o alto trafo é grande, tá? Então já fica bem complicado. E agora ter soft start ele vem substituir principalmente esse,
tá? A curva é mais ou menos parecida, tá? Não é exatamente 50%, tá? Isso aqui vai depender do... Aliás, um terço, isso aqui vai depender das saídas nominais, tá? Vantagem que garante que a máquina parta com carga, porque você pode calibrar isso aqui. Se ele não partir com 65, com 50, você coloca 65, se não partir com 65, você coloca 80, uma hora ele vai partir, tá? Desvantagem é a questão do autotráfego, tá? Que é grande, tá? Então vamos lá. Até aí, agora eu vou começar o soft starter, tá? Até aí, deu para entender razoavelmente? Se bem que essa parte eu tô tranquilo que vocês vão ver com o Krause, então essa parte, né, realmente não vai ser exatamente cobrada de vocês, porque é só uma visão geral. Tá bom? Tá todo mundo tranquilo? Vamos lá. Ó, soft starter. Agora aqui vai virar meio uma propaganda do elemento aqui, soft starter. Como se fosse o vendedor da bag, tá? Esse aqui é o soft starter. Tá? Ele parece muito com inversor de frequência. Eu não vou dizer que ele está caindo em desuso, mas para máquinas pequenas, o que um inversor faz, o soft starter faz. O que o soft starter faz, o inversor faz, tá? Ao contrário, de outra maneira. Então, para máquinas pequenas, você não vai encontrar tanto soft starter, tá? Tá compensando mais o pessoal comprar inversor de uma vez. Mas para máquinas grandes, soft starter é mais robusto, tá? Basicamente você tem as chaves. O soft starter mesmo, ele está nesse intervalo aqui. Você mede as correntes, tá? E as tensões também. Você tem o IHM aqui, interface homem-máquina. Você tem entradas analógicas e digitais, saídas analógicas e saídas a relé, tá? Então, a entrada digital analógica tem suas funções, tá? Você pode controlar na entrada analógica o acionamento, certo? A tensão, ou seja, a tensão eficaz de saída, certo? Basicamente é quando que vai cortar a forma de onda, né? Já que é um gradador trifásico. Na entrada digital você pode acionar ele remotamente através do CLP, por exemplo, tá? Saída analógica, pode sair um sinal de corrente, um sinal de tensão. E saída relé é tipo, deu um alarme, ele liga alguma lâmpada, faz alguma coisa, tá? Inclusive essa saída relé pode até ser utilizada em um diagrama de comando, por exemplo, tá? Basicamente, então, no circuito ele lê correntes e tensões e então esse aqui ele vai para o circuito, as correntes e as tensões e volta o ângulo de disparo, tá? A tensão tem a ver com o sincronismo. Lembra do sincronismo, que você tem a senoide e você precisa do sincronismo para acionar. Depois de tanto tempo, a forma de onda, tá? Para você cortar a forma de onda, é essa forma de onda que vai na carga, certo? E a corrente é para proteção. A gente vai ver algumas coisas de proteção que ele tem. Então, bom, funções básicas, tá? Controle de rampas de aceleração, como ele é para parar, para acelerar e para parar, né? Você tem essa questão. Limitação de corrente ajustável, esse é um método de partida, né? Limitação de corrente. Dá a conjugada da partida. Frenagem, projeção de corrente contínua. Ué, mas como é que eu faço a corrente contínua? Bom, você tem seu senoide aqui. Se você começar a disparar só semiciclo positivo, certo? Então vamos supor, semiciclo negativo você não dispara, você está colocando corrente DC. Corrente contínua, tá?
e ele tem programação que ele faz isso. Então você pode frear o motor por corrente contínua. Tem jeito, tá? É só para o motor de indução, ele se baseia na variação no fluxo na corrente, na variação da corrente, porque a variação da corrente vai te dar força magnetomotriz, força magnética girante, tá? Qual que é a ideia, tá? Você tem 3 bobinas aqui que, dependendo de como você aciona elas, você tem um campo magnético girante do estator que vem para cá e ele vai induzir um campo magnético girante do rotor que tenta acompanhar, tá? Certo? Agora, se esse campo magnético parar, esse campo magnético para, então o motor freia. Então, se você injetar corrente contínua no motor, esse campo magnético fica parado. E aí o campo, a força, o motor, né, ele vai chegar a um ponto que ele vai ficar alinhado esse campo magnético e parou. Tá? Então você freia, essa é a ideia, tá? Proteção de acionamentos por sobrecarga, então ele está medindo a corrente, se a corrente for muito alta ele vai parar. Tecnicamente ele faz a ideia, ele te dá, né, a medida, né, da corrente, parecido com o relé térmico, só que sem acionamento. Acionamento você pode fazer através do relé de saída, né, do soft starter. Proteção do motor por sobrecarga ou partidas demasiadamente frequentes você tem. E por detecção de desequilíbrio, falta fase ou falha dos seristores, tá? Tudo isso é falha. Então, tudo que ele tem, né? Bom, só para deixar claro, tá? A gente não tem o soft starter na escola. Então, mesmo que eu quisesse, eu não poderia fazer uma prática com o soft starter. Vocês, tá? Na verdade, a prática que eu fazia era o gradador trifásico no lugar. Bom, vamos ao método de partida, tá? Rampa de aceleração. Basicamente você vai aumentando a tensão nominal devagar até chegar no máximo e para. Basicamente o que você está fazendo? Você está ligando o ângulo de disparo cada vez mais até que ele vire uma senoide. Então essa é a ideia, tá? O que ele faz, tá? Qual que é o efeito dele na corrente, tá? A corrente de partida ele começa com uma corrente mais baixa, ele vai ter um pico, mas depois ele cai, tá? Esse gráfico da direita aqui, ó, é de acordo com a velocidade, aqui de acordo com o tempo, tá? Olha, esse daqui seria a corrente se fosse partida direta. Aqui é a corrente se fosse com a partida na chave estática, tá? Aqui você tem, por exemplo, o diagrama de corrente pelo tempo. O pico ele vai atingir depois um tempo de partida, tá? E aí depois ele volta à corrente normal, tá? Então ele vai ter um pico, tá? Mas vai ser bem menor que a corrente de partida direta, tá? Onde a partida direta pode ser utilizada, tá? Aqui. Conjugados com cargas de comportamento linear e quadrático, tá? O que seria isso? Você tem aqui a velocidade e conjugado, tá? Linear, quadrático, tá? Lembra daquela curva de conjugado resistente? É isso aqui, tá? Conjugados de comportamento linear. Calandra, laminadores de tecido de papel, rosca de injeção com câmara vazia, tá? Calandra é aquelas
rolos, tá? Calandra mais junto. E, por exemplo, você vai passar alguma chapa de metal, um papel aqui, tá? Então, você tem essa calandra aqui, comportamento linear, tá? A velocidade é proporcional ao conjugado, tá? O laminador é a mesma coisa, só que ele está trabalhando com rolo, por exemplo, tá? Ele está enrolando alguma coisa aqui, tá? Então, laminador, tá? O papel. Rosca de injeção com câmara vazia tem a ver com plástico, tá? O plástico, como é que funciona? Você tem um molde, então você tem um molde aqui, tá? Você tem um encanamento que você tem uma rosca aqui, e aqui você tem um lugar que você coloca aquelas bolinhas de plástico, tá? Bolinhas de plástico aqui. E aí esse tubo aqui é aquecido, o que acontece? A rosca ela vai empurrando o plástico que está sendo derretido pro molde, tá? E a câmara aqui, ó, vazia. Então, a rosca de injeção com câmara vazia é isso. Você tá injetando o plástico no molde, não sendo um molde inicialmente vazio. Então, você tem um comportamento linear, tá? Ou seja, o molde está sendo enchido e aí você tem um conjugado maior, uma resistência maior, tá? E conjugado com o elemento quadrático, tudo que é rotativo, ventilador, exaustor, bomba centrífuga, tá? É esse quadrático. Então, o ideal é rampa de aceleração, tá? Desaceleração é o natural, ele vai diminuindo, tá? Na verdade, esse desenho aqui tá meio estranho, tá? Quando eu peguei, depois que eu fui dar uma olhada, basicamente é isso, ó. Ele pega a senoide, vou redesenhar aqui, que é melhor fazer desse jeito aqui. Opa, aqui não. Espera aí. Ou seja, ele está diminuindo, rampa de desaceleração, tá? É essa forma de onda aqui, tá? Então, você está desacelerando, tá? Está desligando, tá? Esse aqui, como não é partida, desaceleração, não tem uma coisa a mais, tá? Aí você tem kickstart, que é quando você dá uma tensão um pouco maior, depois se abaixa e faz uma rampa de aceleração, tá? Você tipo dá um kickstart, né? Um chute inicial, uma partida inicial, tá? Uma força extra no começo, tá? Conjugados com carga de comportamento exponencial decrescente. Então, conjugado é esse, ó. É uma característica de você tem para velocidades mais baixas conjugado alto. Carga inercial. Bobinadeiras, descascadeiras circulantes e tornos. Tá? Bobinadeiras você vai enrolar alguma coisa aqui. Descascadeiras você tem, por exemplo, vai descascar batata, vai descascar alguma coisa, você descasca. Né? E torno também, que tem a ver com você ter resistência com frequência baixa. Tá? Quanto mais lento o seu sistema, mais torque você vai ter de resistência. Tá? Quanto mais rápido o seu sistema, menos torque tem. Tá? Então, se você girar muito mais rápido, você vai cortar com mais facilidade se você girar lento. Torno também. Torno, você vai ter um motor aqui, certo?
você prende uma peça aqui, ó, e aí você vem com um elemento cortante aqui para cortar, para você afinar a peça, tá? Então, aí fica aquelas rebarbas, não sei se você já chegou a ver, na escola tem torno, tá? E aí você vai desbastando a peça aqui, ó, e ela desbasta, né? Vamos supor que você queira fazer uma coisa menor, certo? Ele vai desbastando, tá? Isso aqui, a resistência para uma frequência de giro menor, a resistência é maior. Se você girar mais rápido, o conjugado de resistente é menor, tá? Então, essa é a ideia. E aí, para esse tipo de carga, você usa kickstart, tá? Partida com limite de corrente, tá? Ele, na verdade, ele vai ficar verificando a corrente, então ele vai acelerando. Na hora que a corrente chegar à corrente máxima que você estipulou, ele para de acelerar, tá? Então, ele é ideal para conjugado com comportamento constante, tá? Então, você tem velocidade, você tem o conjugado, comportamento conjugado é constante, tá? Onde tem o comportamento constante, que não importa a velocidade do que você está girando, certo? O conjugado de resistência é constante. Bomba de pistão, compressores contra pressão constante. Se a pressão é constante, a força é constante, tá? Escada rolante, esteira transportadora, guindaste, tá? Esse aqui tem a ver com peso. O peso não muda, tá? Então, é constante, tá? Então, por exemplo, escada rolante, não estou falando das pessoas que vão entrando lá, vamos supor que seja o mesmo número de pessoas, né? Na escada rolante. É o mesmo número de pessoas. E a escada está girando, tá? Você tem um peso, ou seja, você vai ter um conjugado que você vai desenvolver. Que é esse conjugado, o peso constante. Tá? Então, e aqui marcas de ferramenta com corte constante tem a ver com torno, mas você tem uma ferramenta específica. E ideal você trabalhar com corrente constante. Então você vai partir, vai funcionar, mas se a corrente chegar aqui, ele limita a corrente. Para limitar a corrente, ele limita a tensão. Tá? Então, se por exemplo, chegou na corrente, mas a tensão não chegou no máximo, ou seja, ela está assim, cortada, ela vai ficar assim cortada até que a corrente diminua. Por alguma razão, a corrente pode diminuir. Que razão? Por exemplo, da escada rolante, a pessoa saiu da escada rolante. Se a pessoa saiu da escada rolante, a corrente necessária diminui, aí ele pode aumentar a tensão. Aí a corrente aumenta de novo, mas aí se estiver abaixo, se o senoide ficar abaixo, não tem problema. Certo? Agora, se aumentar de novo, ele limita de novo. Tá? Bom, tô acabando aqui, tá? Algumas coisas que podem acontecer, ou seja, são facilidades do soft starter, né? Sobrecorrente imediata na saída, basicamente é um sensor de sobrecorrente. Você ajusta o tempo para acionar o alarme. Então, se a corrente estiver acima do nível por um tempo X e ele durar em cima, ou seja, se a corrente ficar acima desse nível por um determinado tempo, ele desliga sozinho e aciona um alarme. Tá? É isso. A diferença aqui é o tempo que você pode trabalhar. Tá? Subcorrente imediata. Isso aqui é interessante. Tá? Onde tem subcorrente? Tá? São casos onde o motor não pode funcionar vazio. Por exemplo, sistema de bombeamento, quando você está trabalhando com poço artesiano, eles têm uma coisa
que vamos supor que você tem um poço aqui, a água está aqui. Eles colocam o motor dentro da água. Por que eles fazem isso? Porque aí eles não precisam de ventilação. A própria água esfria o motor, tá? Então o motor aqui já é motor bomba, né? O motor está aqui, a bomba está aqui, a água pega aqui, vai lá para cima, tá? O que acontece? Se a água baixar, você não tem resfriamento. Se você não tem resfriamento, pode ser que ele queime, mesmo com corrente baixa. Então o que acontece? Se ele não tem água, ele não tem carga. Se ele não tem carga, ele gira mais ou menos a vazio. Tá? Então o que acontece? O motor está lá, está girando. A água baixou. Baixou no nível de captação. A corrente vai baixar, porque não tem carga. E aí você programa. Se a corrente ficar abaixo desse nível por um tempo determinado, quer dizer que ele está vazio. E aí pode ser que ele queima, não pode ficar vazio. Aí ele desliga. Lógico, dá um alarme. Então é um caso específico, tá? Bom, e por último, umas formas de ligação, tá? Como é que você liga o soft starter na rede, tá? É que você liga ele, você tem que ter um contator, né? Relé de sobrecarga você tem que ter, mesmo com a chave estática fazendo essa função que ele tem sobre a corrente, você tem que ter o relé de sobrecarga, tá? O contator, fusível, então isso aqui é norma, tá? Aí você coloca a chave estática, tá? Ligação direta, ligação contator paralelo. Esse aqui é ideal para caso você queira poupar a chave estática, ou seja, a chave estática serve para quê? Quando eu falo chave estática é tudo, né? Ou soft starter, né? Então esse aqui é o soft starter, tá? O soft starter é só para partida, então você usa para partida. Você liga, usa ele, na hora que ele tiver a senoide completa passando para cá, você dá bypass. Aí você liga direto da rede. E aí você não precisa ponderar mais a chave estática, tá? Esse aqui é interessante quando você usa a chave estática para partir várias máquinas. Então, o que você faz? Você tem a rede aqui. Você faz um barramento do soft starter. Certo? Então, você liga. Tá aqui, ó, o barramento do soft starter. Ele tá aqui, ó. Vou seguir o desenho do outro lá. Barramento do soft starter, tá? Você liga esse. Aí ele vai partir essa máquina aqui. Na hora que partiu essa máquina, você desliga esse e liga esse. Pronto, o soft starter está liberado para você partir outra máquina. Aí você liga, parte essa máquina. Na hora que essa máquina estiver partida, você desliga e liga isso aqui. Você pode partir várias máquinas, tá? É só você programar certinho, você parte várias máquinas. E aí você pode usar uma chave estática para ligar várias. A única coisa aqui é o tempo, que você parte uma por vez, tá? Mas é um jeito de fazer. E por último, você tem a ligação simultânea de vários motores. Obviamente, a corrente máxima aqui tem que ser capaz de ligar todos os motores. Então, basicamente, você liga o soft starter, certo? Ele vai ligar todos os motores, que está o barramento completo aqui, certo? Na hora que ele ligar todos os motores, você dá o bypass, certo? E aí todos os motores vão estar na rede. Tá? É isso. Bom, pessoal, tá adiantado do soft starter, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Alguma dúvida? Tá tranquilo?
Pode falar. É que a Stephanie falou que tem dúvida. Ela falou sim? Ah, não, tá. Então tá bom. É que eu perguntei se a dúvida, você falou sim. Ah, então tá bom, pessoal. Assim, se ninguém tiver dúvida, aí eu vou encerrar a aula por hoje, tá?